M. Glasser e Ismael Ortiz Vené. Como estudavam e investigavam Marx, Engels, Lenin, Stalin e Mao. Capítulo 5. Como Mao estudava. Mao não era um teórico de gabinete, nem um acadêmico estudioso, mas um homem de ação. Ele se destacou na história mundial não exatamente por seu trabalho científico, mas como um gênio político e eminente estrategista militar, que liderou vitoriosamente a luta do povo chinês por sua libertação e desenvolvimento econômico socialista, um dos feitos mais significativos da história contemporânea. O mal político é, então, uma parte destacada de sua figura. Mas Mao também foi um intelectual de sólida cultura e um eminente estudioso e pesquisador. Além disso, pode-se dizer que se Mao conseguiu tal façanha, foi precisamente porque sempre se orientou, diante de cada problema, segundo os critérios que poderiam se tornar a síntese de seu perfil intelectual de, abre aspas, aqueles que não estudam e investigam não têm o direito de opinar, fecha aspas. Frase que ele gostava de repetir em vários artigos e do qual nunca recuou de a ter pronunciado, apesar dos vários ataques do qual foi vítima. Mas é também por isso que o maoísmo, como veremos, não é apenas uma corrente de opinião, é algo mais. É uma teoria específica da sociedade e da Revolução Chinesa, porque Mao foi inquestionavelmente não apenas o principal líder da Revolução Chinesa, mas também seu principal teórico. Precisamente, o que tentarei expor neste estudo será o que chamamos do perfil intelectual e científico de Mao Tse-tung. Tentaremos mostrar, especialmente, seu estilo de trabalho teórico e o seu método de pesquisa. Porque a verdade é que Mao sabia fazer ciência empírica, isto é, estudo concreto da realidade concreta, e o fazia com tal paixão pela verdade, espírito revolucionário, atitude de estudo e rigor analítico, que seus hábitos de trabalho, sua vocação científica e o método de investigação constituem, no seu conjunto, um modelo de trabalho intelectual digno de ser imitado. Dividi a exposição em duas partes. A primeira, procura expor os seus hábitos e forma de estudar, a sua atitude perante o marxismo, a ciência e a cultura, e comunicar, ao mesmo tempo, o rigor com que desenvolveu os seus estudos teóricos. A segunda parte, pretendo dissecar algumas características do método de investigação científica, explícitas ou implícitas nas suas investigações. 1. Como estudava Mao. Mao disse que todo conhecimento surge da prática, mas ele sabia que palavras escritas é como o homem comunica seu conhecimento aos outros. Por isso considerou, abre aspas, que os comunistas devem ser o exemplo no estudo, fecha aspas, e exortou os militantes a irem aos livros em busca de sabedoria, embora devam ir com atitude crítica e não como meros leitores passivos. Na verdade, Mao era um ávido leitor de livros e jornais. Todos os seus biógrafos atestam a sua grande paixão pelos livros ou o definem como um leitor voraz e incansável. A paixão pelos livros foi adquirida na adolescência e na juventude. 2. O Mao pré-marxista e o Mao marxista eram ambos estudiosos. Aliás, desde que se alfabetizou, aos 8 anos, leu 4 romances. E a partir daí não parou mais. Ele era tão atraído pela leitura que preferiu, anos depois, não frequentar a escola e ter tempo para ler. Jerome Chen conta que, abre aspas, aos 19 anos eu não era nada, nem soldado nem estudante. No entanto, era livre para ler o que quisesse e quando quisesse, fecha aspas. Abre aspas, ele vivia de pão e água e passava o dia todo na biblioteca provincial, fecha aspas. E segundo o próprio Mao, a biblioteca era para ele como, abre aspas, o prado do boi, fecha aspas.
Lá ele passava dias inteiros lendo livros e, sobretudo, jornais. Lá ele estudou A Riqueza das Nações, de Adam Smith, A Origem das Espécies, de Darwin, Evolução e Ética, de Huxley, Lógica do Moinho, Estudo de Sociologia, de Spencer, O Espírito das Leis, de Montesquieu, O Contrato Social, de Rousseau, Mitologia Grega, Geografia e História Mundial, e principalmente jornais. A paixão de Mao pelo estudo foi favorecida pelo fato de que, nos momentos de sua juventude, desenvolveu-se na China o movimento revolucionário denominado 4 de Maio, que buscava, abre aspas, a introdução da ciência e da forma democrática de fazer dos aspectos mais construtivos do movimento 4 de Maio, fecha aspas. Os novos pensadores esperavam restringir, por meio da democracia, os poderes que até então haviam sido abusados e esperavam racionalizar, por meio da ciência, a atitude em relação ao conhecimento e a grande parte dos problemas que enfrentavam. Os intelectuais esperavam que a publicidade de suas ideias melhorasse as perspectivas de futuro da China. Eles acreditavam na onipotência da democracia e da ciência, e também sob a sua influência, todos os jovens, incluindo o Mao, quando tinha 20 anos, que viajou a Pequim, determinado a estudar o magistério, encontrou um ambiente propício, cheio de ideias que lhe atormentavam a mente, e forçaram-no a pensar e a investigar. Para então, o marxismo já havia entrado na China. Seu primeiro conhecimento do marxismo foi obtido através de um jornal radical, Le Jeunesse, editado por Chen Tu-Rizil. E, abre aspas, suas leituras favoritas eram os livros de Kropotkin, Bakunin e Tolstói. Como ele diria, abre aspas, meu interesse pela política aumentou e eu mesmo me tornei mais radical. Fui então influenciado por uma forte tendência ao anarquismo, fecha aspas. Seus contatos com o movimento marxista o levaram a ler A História do Socialismo, de Caput, Manifesto Comunista de Marx e Engels, Luta de Classes, de Kautsky, do socialismo utópico ao socialismo científico, de Engels. Essas leituras deram seu último toque de conversão ao comunismo. Quando se tornou marxista e líder, esse hábito não desapareceu. Ao contrário, ele nunca viu seu trabalho como líder e seu estudo como algo contraditório, mas complementar. Naturalmente, ele não poderia passar mais como passava o tempo inteiro na biblioteca. Normalmente, ele trabalhava das 13 às 14 horas, abre aspas, muitas vezes até bem tarde da manhã, fecha aspas. No rosto pálido de Mao, uma mostra do que parecia denotar icterícia. 8 anos depois, ao final de uma entrevista que durou das 3 da tarde às 3 da madrugada, Gunther Einstein escreveu, abre aspas, Snow soube, em 1936, que Mao normalmente trabalhava de 13 a 14 horas por dia, muitas vezes até tarde da manhã, e frequentemente se deitando às 2 ou 3 horas. Ele parece ter uma constituição de ferro. O guarda-costas de Mao, Chai Tso-chun, conta como o famoso ensaio sobre a guerra prolongada foi escrito em 1938. Nos primeiros 2 dias, Mao não dormiu nada, trabalhando continuamente à luz de algumas lamparinas a óleo e às vezes até se esquecendo de comer, com um pedaço de flanela de algodão embebido em água quente. No 5º dia, ele estava visivelmente mais magro, comia ainda menos e seus olhos estavam completamente vermelhos, mas ele continuou escrevendo. No 7º dia, ele estava tão imerso em seu trabalho que não percebeu que o braseiro estava queimando seu sapato direito, até que a chama abriu um buraco e lambeu seu dedo do pé. Ele deu um pulo e riu quando ele e sua escolta olharam para o dedo do pé. Como isso pode ter acontecido? Ele se perguntou. Eles beberam um gole de vinho e continuaram seu trabalho. Nada surpreendente poderia ser o fato de que no 8º dia
Sua cabeça doía terrivelmente e ele não conseguia dormir ou comer. Um médico foi chamado, que diagnosticou a causa da indisposição de Mal como fadiga. No entanto, o paciente continuou trabalhando até o 9º dia, quando o trabalho foi encerrado. Ele o revisou antes de passá-lo para Wu Shaoxi, Shen Yun e Kang Sheng e Shen Wenqian para a crítica. Ele lia vorazmente. Neve lembra, fecha aspas, abre aspas. Uma vez, quando eu estava tendo entrevistas com ele, tarde da noite, sobre a história do comunismo, um visitante trouxe-lhe vários livros novos sobre filosofia. Mal me pediu para adiar nossas conversas. Ele consumiu esses livros em 3 ou 4 noites de leitura intensa, durante o que ele parecia esconder de tudo o que estava acontecendo ao seu redor. A leitura, hábito adquirido na juventude, como no caso de Mal, fornecia-lhes excelentes informações. Fecha aspas. E Shen Shang, que era seu vice-tenente, conta que Mal começava a trabalhar depois de um jantar leve, trabalhava até altas horas da manhã e levantava-se tarde no dia seguinte para descansar. Esse ritmo foi constante mesmo em seu longo período das guerras, pois nunca deixou de levar documentos e livros na mochila. Só abandonou o hábito de dormir de madrugada em 1946, pois seu trabalho como estadista nas áreas libertadas exigia que acordasse cedo. Shen Shangzhen relata que quando chegava a uma cidade ou vila, a primeira coisa que Mal fazia era ir aos arquivos do inimigo e obter jornais. Quando jovem, Mal gostava de ler jornais e tinha o hábito de colecionar artigos. Mal tinha o hábito de fazer anotações nas margens dos livros e fazer resumos, aos quais acrescentava os pensamentos ou raciocínios que lhe ocorriam em decorrência daquela leitura. Eu leio participando, não como receptor passivo. Para ficar acordado, Mal usou vários procedimentos, tomou chá, esfregou o rosto com água quente, colocou os pés na água quente e sentou-se em uma cadeira dura. Dessa forma, ele combatia a sonolência e a fadiga. 3. Mal baseou seu estudo do marxismo nos clássicos. Embora Mal tenha sido introduzido ao marxismo pela leitura de jornais e revistas, sua conversão ao comunismo e seus primeiros conhecimentos sólidos foram obtidos após o estudo das obras de Marx e Engels. Certamente, a partir de então, nunca mais parou de estudá-los, assim como Lenin e Stalin. Foi precisamente por esta razão que ele foi capaz de compreender o marxismo-leninismo tão profundamente, através de uma revisão da bibliografia de que Mal cita no final de algumas de suas obras, e seguindo a trilha do grande número de livros e artigos dos clássicos que ele cita, fica evidente que não houve nenhuma obra importante sobre filosofia, política e economia que ele não tenha estudado. Há até referência de que ele leu pelo menos o volume 1 de O Capital, no início, e que conhecia as fontes russas e alemãs que mais tarde alimentaram o marxismo, como Kauspas, Plekhanov, Dimitrov, etc. No entanto, Mal não se contentou apenas estudando os clássicos, mas acompanhou de perto o desenvolvimento do marxismo e não houve obra importante que ele não conhecesse. Ele estava continuamente interessado nas novas abordagens de autores contemporâneos e no debate teórico em curso entre os marxistas. Ele estudou e conheceu Plekhanov, Kautsky, Bukharin, etc. E mesmo sua obra filosófica fundamental sobre a contradição surge para esclarecer, após sua própria abordagem, com base nas notas de Lenin e Engels, este tema que vinha sendo debatido entre os mosofistas marxistas após apreciações da chamada Escola de Deborim. 4. Mal e a avaliação da cultura geral. Você não pode ser marxista sem cultura geral, sem conhecimento elementar. Mal sabia disso perfeitamente, porque, como vimos, ele mesmo conseguiu compreender o marxismo e a ele chegou
depois de suas preocupações e do estudo das ciências sociais, da filosofia e da história. Mao estava tão convencido disso que fez o Comitê Central de seu partido adotar uma resolução nesse sentido. Abre aspas, o Comitê Central de nosso partido agora exige especialmente que nossos quadros com o passado operário ou camponês adquiram uma instrução elementar, chinês moderno, história, geografia e ciências naturais, que uma vez dominadas, nos serão úteis em todos os lugares, pois então eles podem aprender qualquer assunto, política, ciência militar ou economia, e estudar a teoria. Fecha aspas. Mao entendeu perfeitamente que você não poderia estudar o marxismo e vir a dominá-lo aprendendo apenas coisas simples, sem uma apreensão sistemática. Que assim como o marxismo surgiu como a síntese do pensamento de toda a produção intelectual acumulada, não poderia ser compreendido se não se possuísse uma cultura elementar. Como Lenin e Marx, ele pensa que você não pode fazer teoria se não entender e estudar as ciências modernas. É por isso que, para ele, nunca houve contraste entre o estudo de Marx e o estudo da ciência. Mao viveu praticamente 30 anos na luta armada pela Revolução Chinesa, a maior parte como líder. Mao também viveu na China uma cultura tradicionalmente atrasada e isolada. E apesar das limitações que estas duas circunstâncias impuseram, sabe-se que tinha conhecimentos de literatura chinesa e ocidental. Frequentemente em seus escritos se leem citações ou referências a Shakespeare, Tolstói, Fedoyev, as fábulas de Ésopo, Aristóteles, etc. Mao não era muito bom em história natural, matemática e física, como muitos outros jovens de sua geração, pois cresceu em uma época, abre aspas, em que a agricultura, a medicina e as artes mecânicas estavam fora do estudo acadêmico. A indústria moderna ainda não havia sido desenvolvida e a pesquisa científica era perfeitamente impossível. Fecha aspas. Citado por Schinatli. Mas é sabido que Mao conhecia e lia, pelo menos, os representantes mais proeminentes das fontes burguesas da sociologia, da filosofia alemã e da economia clássica. Como se sabe, ele estudou Adam Smith, Spencer, Ricardo, Stuart Mill, Rousseau, Montesquieu, Hegel, Kant, Poussin, Darwin, etc. Apesar do fato de que não se pode afirmar que ele era um erudito, nem que seus conhecimentos tivessem a precisão de um acadêmico, mas ele também estudou a língua com especial interesse. Abre aspas. Por que devemos aprender a língua e mais ainda estudá-la diligentemente? Ele se perguntou e imediatamente respondeu. Como a língua não é facilmente dominada, para dominá-la você tem que fazer um esforço tenaz. Só então você pode obter para isso. Fecha aspas. Dominar completa e corajosamente. E só assim pode ser usado em propaganda e expressar claramente seus julgamentos. Mao também estudou arte e literatura, com particular entusiasmo. Suas palestras para artistas e escritores no Fórum de Ienan mostram seu profundo domínio da teoria literária e principalmente da crítica de arte, o que é particularmente difícil, pois requer muito conhecimento especial. Mao, naturalmente, tinha seu próprio talento e sensibilidade requintada como artista. Foi revelado pela primeira vez como uma promessa literária enquanto ainda era estudante. Quando seus ensaios e composições foram colocados em lugares visíveis para que outros pudessem apreciar a beleza de sua prosa. Alguns críticos chegam a afirmar que, abre aspas, sua força poética teria garantido seu triunfo na literatura chinesa contemporânea, independentemente de sua posição de destaque na vida política. Fecha aspas. Mao, certamente, não era um teórico de gabinete, nem um acadêmico de profissão, mas considerava
que quem não tinha cultura era um ignorante. E um ignorante não pode ser marxista, muito menos um líder. No máximo, ele seria o que se define como um revolucionário míope e tacanho. Eles são o tipo de pessoa que mal diz, abre aspas, entregar-se ao trabalho prático, mas não prestar atenção ao estudo da realidade objetiva. Muitas vezes agem de modo nebuloso apenas por entusiasmo e substituem suas próprias opiniões pela política partidária. Fecha aspas. Abre aspas. Existem 2 versos, diz-nos, que retratam o tipo de pessoas que mencionei. Eles dizem assim: juncão na parede, camada abundante, caule fraco, raiz superficial, rebento de bambu entre as pedras, língua afiada, crosta grossa, barriga vazia. Fecha aspas. Por isso, mesmo em meio à luta e à guerra, sem contradizer sua vocação de dirigente proletário, Mao soube combinar sem dificuldade o estudo da mitologia grega com suas investigações sobre a ciência militar ou suas leituras da filosofia marxista. No entanto, Mao nunca perdeu de vista o fato de que esse estudo era apenas uma estrutura, no centro do qual ele colocou seu papel principal como teórico marxista e líder político, e obteve conhecimento universal, foi poder enquadrar o conhecimento de seu país e prosseguir a luta revolucionária de seu povo. Por isso, Mao estudou especialmente a China, sua história, seu folclore, as idiosincrasias de seu povo, sua língua, suas fábulas, sua geografia e seus ditos. 5. Mao estudou apaixonadamente seu próprio país. Como todo homem que atinge a estatura universal, Mao concentrou seus esforços teóricos e práticos na compreensão das dimensões culturais, históricas e sociais de seu próprio país. E ele consegue. O grande valor das teorias de Mao reside precisamente em ter compreendido empiricamente as circunstâncias de sua luta, seu meio. Se estudou o marxismo e a cultura universal, foi porque só aí encontraria conhecimentos sólidos e o método adequado para atingir o seu objetivo final, conhecer a China em todos seus ângulos, conhecê-lo para transformá-lo. Abre aspas, integrar a verdade universal do marxismo-leninismo na prática concreta da Revolução Chinesa. Fecha aspas. Nesta sua frase pode-se sintetizar o cerne de sua atividade intelectual. E, abre aspas, quem tem essa atitude, diz-nos, aplica a teoria e o método marxista ao estudo de seu próprio país. Fecha aspas. Mao era coerente com esse pensamento. Foi um profundo conhecedor da história e da geografia, mas, acima de tudo, Mao estava interessado em conhecer a economia e a sociedade chinesas de forma detalhada e concreta. Ele estava familiarizado com o pensamento confucionista e taoísta e frequentemente expunha suas ideias por meio de frases e ditados e fábulas populares chinesas. E assim como ele estudou a literatura universal, ele também sabia romances populares de seu próprio país. Entre os romances populares chineses, ele frequentemente cita The Water Edge, The Monkey, The Dream of the Red Chamber, The Romance of the Three Kingdoms. Ele gosta particularmente dos ensaios e contos satíricos de Lu Ren, a quem ele elogia várias vezes. Ele considerou que, abre aspas, uma análise das classes da economia chinesa, fecha aspas, não poderia haver uma direção certa. Ele próprio realizou extensas pesquisas e estudos sobre as várias classes sociais. É social, e ele os caracterizou e definiu especificamente com base na sociedade chinesa. Este esforço foi refletido em vários de seus livros, sobre a nova democracia, análise de classe da sociedade chinesa, bases para o estudo das aulas sobre China, etc. Foi a partir deste estudo
do seu país e do seu próprio esquema de revolução, em cujos pilares Mao atingiu a sua estatura e personalidade madura, que lhe permitiu enfrentar com sucesso as entranhas e os dogmas, as influências dogmáticas que o internacional começou a manifestar, que o internacionalismo começou a manifestar na sua política. A China, e finalmente, com o sucesso crescente da Revolução Chinesa, e se esse era o seu ideal supremo, sua primeira tarefa deveria ser entender e lutar para transformar a realidade. Para Mao, o marxismo e a prática revolucionária eram a cara e a coroa da mesma moeda, a revolução. Mao foi, então, do começo ao fim, um homem de ciência, que deslocou seu objeto de estudo para as condições específicas da Revolução Chinesa com uma clara posição revolucionária e dedicou sua força intelectual à prática política. Nela, então, as duas coisas convergiram, cientista e político. E no conjunto, talvez, aí se encontre a chave da sua vitória, porque seu estudo e pesquisa adquiriram, assim, um profundo significado prático e revolucionário. 6. O método e estilo de exposição de Mao. Para Mao, o rigor e o cuidado que ele coloca em detalhes para aprender sobre algo também é extrapolado para o processo expositivo. Mao tinha um estilo literário transparente, prosa particularmente clara, concisa, lógica e didática. Mas ele nunca pensou que isso fosse um simples dom natural. Pelo contrário, independentemente das suas possíveis condições específicas, sempre considerou que a preocupação de escrever com clareza era uma preocupação ligada ao próprio processo de conhecimento. Sempre se opôs ao que chamou de estilo clichê, ou seja, dogmático, expositivo. Ele considerou que, ao expor um problema ou a solução a que chegamos, devemos fazê-lo de forma que transmita não apenas um conhecimento preciso sobre o assunto, mas também expõe as bases objetivas, os fatos nos quais nos baseamos as nossas conclusões e, se necessário possível, o processo de raciocínio que nos levou a rejeitar as outras opções possíveis. E como, finalmente, chegamos à solução proposta. Esta forma de proceder é, em si, o mecanismo de autoverificação do nosso conhecimento. Como já foi dito, Karl Marx chegou a usar monografias para tentar expor um problema e perceber coisas que não dominava bem e os lugares em que tinha dificuldade em expô-lo, o que obrigava a continuar estudando. A exposição é, por assim dizer, a parte final de uma investigação, onde, por isso, é necessário manter o mesmo rigor e o máximo cuidado. Nesse sentido, expor um problema ou sua solução requer conhecimento sobre o assunto previamente investigado. É por isso que Mao diz, abre aspas, que é irresponsável pegar numa caneta e forçar-se a escrever sem investigação e estudo prévios, fecha aspas. Porque não se deve, abre aspas, começar a escrever se não tem nada para dizer, fecha aspas. Mas também não pode um problema prosseguir sua solução se tivermos investigado ou visto apenas um pouco. Ele nos diz que, abre aspas, os artigos refletem a realidade objetiva, mas, como a realidade é intrincada e complexa, devemos estudá-la continuamente antes de poder refleti-la adequadamente. Ser negligente a esse respeito é ignorar as noções mais elementares da arte de escrever, fecha aspas. Em segundo lugar, ao expor um problema, fazemos o possível para usar os termos e conceitos em um sentido preciso. Mao nos diz que é necessário ter um domínio claro da linguagem e dos conceitos fundamentais da ciência marxista. Ele recomenda que, abre aspas, não invente qualificadores ou outras coisas semelhantes que ninguém entenda, fecha aspas. Expor clara e precisamente é uma reflexão direta de que,
conhecemos precisamente e especificamente o problema em questão. Não há nada que reflita mais ignorância do que esse acúmulo de palavras vagas, gerais e imprecisas, cheias de qualificações em que muitas vezes se esconde a falta de conhecimento verdadeiro. Mas se conhecemos um problema, não só é possível enunciá-lo com clareza e precisão, mas também de forma concisa. Para Mal, abre aspas, a fofoca vazia, encontrada em artigos muito longos e insubstanciais, é imperdoável. Por isso, ele recomenda que leia sua escrita pelo menos 2 vezes depois de terminada e tente o máximo possível suprimir impiedosamente as palavras, frases e parágrafos supérfluos. É preferível condensar o material de um romance em uma história do que esticar o material de uma história para escrever um romance, fecha aspas. E acrescenta, abre aspas, na minha opinião, se é um artigo importante, é conveniente lê-lo mais de 10 vezes, revisando minuciosamente antes de publicá-lo, fecha aspas. Porque a ciência não só existe, traça padrões e métodos para garantir a objetividade e eliminar a maior fonte possível de erro no processo de pesquisa, mas ao mesmo tempo exige a tão chamada dos requisitos formais. Na exposição das teorias e teses a que chegou, requisitos que podem ser sintetizados no uso de uma linguagem precisa, conceitos autoidênticos e ausência de contradições lógicas. Mas Mal esclarece, abre aspas, o que nós somos contra é o estilo de clichê que se manifesta nos artigos longos e vazios. Mas isso não quer dizer que tudo deva ser curto para ser bom, fecha aspas. Abre aspas, se os artigos longos e vazios não são bons, e os curtos e insubstanciais? Nem eles. Devemos acabar com toda a verborragia, fecha aspas. Artigos sem conteúdo são, ao menos, justificáveis e os mais condenáveis. O mesmo pode ser dito dos discursos. Devemos acabar com todos os tipos de discurso vago e insubstancial. Fecha aspas. Talvez se deva a este rigoroso método de expor a que Mal deve este invulgar dom de escrever na tríplice dimensão, em que convergem clareza, precisão e concisão que os seus ensaios refletem. Esta precisão, concisão, definição, nitidez e clareza que Mal exige são essenciais para poder apresentar as descobertas do verdadeiro conhecimento com rigor conceitual e sem contradições lógicas. O método expositivo é, neste sentido, um complemento indispensável, uma parte do método de pesquisa. 7. Em jeito de conclusão. O que não é maoísmo? Sim, como se sabe, o objetivo de Mao era, abre aspas, integrar a verdade universal do marxismo-leninismo com a prática da Revolução Chinesa, fecha aspas. Se todo o seu trabalho teórico visava principalmente entender, estudar e transformar o povo e a sociedade chinesa, como então se pode afirmar que o maoísmo, ou o que também foi chamado de pensamento Mao Tse-tung, é fundamentalmente caracterizado por aquilo que é universal do nosso tempo, que existe nele, e não especialmente pelo que realmente constitui sua contribuição particular, isto é, sua aplicação à China? Mao falhou em seu interesse em aprender a prática concreta da Revolução Chinesa? A verdade é que Mao nunca se considerou, em suas obras o demonstram, um teórico com pretensões de estudar a teoria abstratamente como estruturas puras. Não era sua principal preocupação, nem o resultado final de seu trabalho, fazer elaborações sistemáticas, nem dar coerência interna ao marxismo, nem elaborar conceitos ou tentar formular
uma teoria precisa de seu método. Se estudou o marxismo, seu método e as ciências sociais em geral, fez para forjar instrumentos que lhe permitissem estudar a sociedade, a história e a luta na China, para daí tirar conclusões políticas ou militares, que por sua vez permitiria que ele guiasse a Revolução Chinesa. Por isso, com exceção sobre as contradições e em torno da prática, em suas obras encontram-se fundamentalmente um estudo da Revolução Chinesa e uma elaboração da estratégia de guerra prolongada que é, na opinião de alguns líderes chineses, abre aspas, a contribuição essencial de Mao à teoria do marxismo. Embora ultimamente tenha sido proclamado que a sua teoria da construção do socialismo, da luta contra o burocratismo e da revolução cultural. No entanto, é evidente que não foi feito até mesmo o balanço que permite enumerar todos os elementos básicos da contribuição científica de um homem que, como Mao, influenciou decisivamente mais de um campo da teoria revolucionária. O que é indiscutível é o fato de que a natureza da obra intelectual de Mao foi de tipo empírico, isto é, dedicado a teorizar a realidade chinesa. Se delineou alguns instrumentos teóricos e cunhou novos conceitos, foi precisamente neste trabalho de estudo e investigação de sua sociedade, concretamente analisada. Assim, ao meu ver, o maoísmo, se assim pode ser chamado, é a teoria marxista da sociedade e da Revolução Chinesa, à luz do marxismo-leninismo, nuançada com alguns princípios particulares de estratégia revolucionária dos países coloniais, eventualmente universal, com conceitos eventualmente universais em torno da construção do socialismo e da revolução cultural. Mas é o conjunto de teorias concretas e particulares sobre a China que constitui atualmente sua elaboração própria mais significativa no conjunto de sua produção científica. É verdade que em todas as obras de Mao existem conceitos e teorias universais, mas, além de constituir a herança teórica de Marx, Engels e Lenin, esses princípios universais estão bastante implícitos aqui, como instrumentos analíticos e teóricos. No fundo, então, o grande valor da obra intelectual de Mao está em ter conseguido captar o que era característico e particular do problema chinês, e em tê-lo comunicado em uma linguagem adequada à idiosincrasia de seu povo e aos seus propósitos de popularização. 8. A importância histórica do maoísmo. Muitos outros marxistas integraram a verdade universal do marxismo com a situação concreta em seus próprios países. E muitos outros também lideraram a revolução em um caminho vitorioso. Mas a diferença é que Mao, além de ter resolvido esse duplo problema, formulou suas conclusões em uma teoria conceitualmente explícita. E, por outro lado, na medida em que, ao resolver esses problemas específicos da Revolução Chinesa, resolveu também as importantes tarefas que, segundo Lenin, os comunistas dos países coloniais tinham pela frente, a saber, a adaptação da teoria marxista às condições específicas do regime colonial de países coloniais e organizar as massas, independente do seu nível de desenvolvimento, para lutar pelo socialismo. De fato, Lenin, julgando a importância histórica dessa tarefa, expressou em 1919 o seguinte, abre aspas, você representa as organizações comunistas e os partidos comunistas de diferentes povos do Oriente. Devo dizer que, se os bolcheviques russos conseguiram abrir uma brecha no velho imperialismo, ao mesmo tempo colocando-se a tarefa extraordinariamente difícil, mas extraordinariamente nobre, de abrir novos caminhos para a revolução, você representantes das massas trabalhadoras do Oriente, uma tarefa ainda maior e mais nova os espera.
torna-se bastante evidente que a revolução socialista, que vem para o mundo inteiro, de modo algum consistirá apenas na vitória do proletariado de cada país sobre sua burguesia. A revolução socialista não será única e principalmente uma luta do proletariado revolucionário de cada país contra sua burguesia. Não, será uma luta de todas as colônias e de todos os países dependentes contra o imperialismo internacional. Os povos do Oriente estão despertando para agir de forma prática e para cada povo decidir o destino de toda a humanidade. É por isso que acredito que na história do desenvolvimento da Revolução Mundial, que desde o início durará muitos anos e exigirá muito esforço, você é chamado a desempenhar um grande papel na luta revolucionária, no movimento revolucionário, e para se fundir nessa luta com a qual estamos travando contra o imperialismo internacional. Vocês se propuseram a uma tarefa que não foi dada aos comunistas de todo o mundo. Apoiando-se na teoria e na prática comuns a todos os comunistas, é preciso saber aplicar essa teoria e prática, adaptando-se às condições específicas que não ocorrem nos países europeus. Em si, se entende que, definitivamente, só o proletariado de todos os países avançados do mundo pode vencer. E nós, os rudes, começamos o trabalho que consolidará com o proletariado inglês ou francês ou alemão. Mas vemos que eles não vencerão sem a ajuda das massas trabalhadoras de todos os povos coloniais oprimidos e, antes de tudo, dos povos do Oriente. Devemos entender que a vanguarda sozinha não pode realizar a transição para o comunismo. A tarefa é despertar a atividade revolucionária para que as massas trabalhadoras mostrem sua iniciativa e se organizem, independentemente de seu nível de desenvolvimento. Em traduzir a verdadeira doutrina comunista destinada aos comunistas dos países avançados para a língua de cada povo, fecha aspas. E é esta tarefa a que Mao Tse-tung resolve pela primeira vez e que é a importância histórica do maoísmo, que ampliou, particularizou os quadros teóricos para os revolucionários dos países atrasados. Isso, porém, não pode ser entendido de forma absoluta, ou seja, como se Mao, ao traçar um caminho ou caminho de luta e ao teorizar esse problema, resolvesse, sem levar em conta as diferenças particulares de cada país colonial, os problemas teóricos específicos de cada realidade. 9. Avaliação do maoísmo como teoria. Tentar fazer do maoísmo uma verdade universal, uma teoria universal, explorando seus esquemas teóricos e o caminho da Revolução Chinesa para outros países coloniais ou dependentes, ou o que é o mesmo, tentar ver no maoísmo uma condensação do marxismo-leninismo, proclamar, por exemplo, que o pensamento Mao Tse-tung é o marxismo-leninismo de nossos dias, é uma falácia lógica, que pode ser traduzida, como de fato aconteceu em muitos de nossos países latino-americanos, em um grave erro teórico e consequências práticas infelizes para a ação revolucionária. Porque, de fato, nem toda a riqueza do marxismo pode ser reduzida aos escritos de Mao. Nem a parte principal do pensamento de Mao relata o caráter de uma teoria geral. Só para a China é verdadeira a expressão de que o pensamento de Mao Tse-tung é o marxismo-leninismo do nosso tempo. E só aí é aceitável a formulação que iguala o maoísmo ao marxismo. Porque para a China, o maoísmo foi certamente o seu marxismo, ou seja, a interpretação da sua realidade concreta, o marxismo dado empiricamente. Com a solução dos problemas do seu país, Mao não poupou a nós, nem aos revolucionários de outros países, esta tarefa que é, em todo caso, um dever e uma tarefa intransferível. No máximo, com a solução teórica de seu problema, ele enriquece nossos esquemas e amplia nossos quadros de referência. Mas em cada país, o marxismo-leninismo também encontrará sua expressão nacional característica,
a linguagem apropriada e seus próprios slogans. Parece claro que a tentativa de alguns grupos de fazer do maoísmo sua teoria reflete a imaturidade teórica desses movimentos, que claramente carecem de uma interpretação concreta e adequada de sua sociedade, de sua história, de um programa preciso e de uma política claramente estruturada. Só isso explica por que eles copiam para si mesmos o esquema chinês ou russo. Via de regra, quanto mais afastados de nossos negócios, maior o rito com que aderem às fórmulas copiadas da China. No entanto, esses grupos não percebem que Mao foi justamente um dos que mais lutou contra o dogma e o subjetivismo imaterial de tal procedimento. Não basta você observar que, de fato, nos aliados mais próximos dos camaradas chineses, como os comunistas albaneses e vietnamistas, por exemplo, está ausente aquela língua chinesa, por assim dizer, que muitos grupos gostam de copiar. Quem pensa que só de ostentar já é um seguidor de Mao, quando na verdade só mostra, sem dúvida, sua atual falta de personalidade e seu vazio de pensamento? Não, senhores. Mao não profetizou tal conduta, nem a sugeriu pelo exemplo. Como poderia Mao ter alcançado a vitória se tivesse embarcado na estrada de outubro, isto é, para fazer uma revolução da cidade para o campo? Como ele teria construído um partido forte se tivesse permanecido preso à visão clássica do camponês, favorecido pelo Comitê e Chen Turrizil? Como teria ele conseguido impor, como fez, a necessária liderança da classe trabalhadora chinesa na Revolução Democrática, se tivesse cedido às ideias iniciais de Stalin, que propunha que os comunistas não formassem um grupo separado, mas se juntassem ao Kuomintang, porque, abre aspas, esta era uma frente de classe, fecha aspas, ao estilo dos soviéticos? Mao soube traçar com precisão a estratégia da Revolução Chinesa, não porque fosse um mágico, mas porque, guiado pelos conhecimentos específicos da sociedade e pelas idiosincrasias do seu povo, soube resolver os problemas práticos que a revolução em regime colonial do país lançaram-lhe como um desafio histórico. Não, Mao não pode ser tomado como desculpa para não estudar nossos problemas, para não teorizar nossas experiências, para importar esquemas que não correspondem aos nossos povos e evitar nossa realidade. Estamos certos de que Mao não hesitaria em confrontar tais maoístas com aquela clássica frase de Heine, que Marx e Lenin tanto gostavam de usar, quando alguns grupos, em seus nomes, realmente se distanciaram de seus ensinamentos. Abre aspas, plantei dragões, diziam, mas colhi pulgas, fecha aspas. Mao é sem dúvida um grande exemplo, pois demonstrou, com a sua incansável dedicação à luta revolucionária, antes e depois da tomada do poder, que a persistência numa causa e uma vontade inabalável são essenciais para a vitória. Mao é um guia, porque mostrou que, em última análise, se a ciência marxista se traduz em um guia para a ação, só o faz na condição de se transformar em ciência concreta e se concretizar em teorias específicas. É um paradigma, porque Mao mostrou aos povos do mundo que eles podem se levantar não só contra o imperialismo e derrotá-los, mas também que podem prescindir de quaisquer amarras, combater o revisionismo, contar com seus próprios esforços e triunfar. Mao, finalmente, injetou novas forças em nossas esperanças revolucionárias, porque sua revolução ensinou que é possível construir o socialismo sem estreitar o espírito de criação e rebelião do povo. Que a burocracia não é uma fatalidade do socialismo, nem a privação da liberdade e da iniciativa da classe trabalhadora, consequência inevitável da coletivização e do Estado socialista. E se de fato Mao pode ser definido como um sol vermelho no Oriente. Falta a conclusão do texto.